estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 19 de janeiro, e como ocorre todas as sextas-feiras, fazemos um balanço de como foram os mercados aqui no exterior, na economia, na política, e eu lembro que dados mais completos você encontra no texto associado a esse vídeo. E eu começo lembrando, reforçando o que temos dito nos nossos últimos comentários, que o fluxo de recursos canalizado para o mercado tem feito a diferença e praticamente todas as bolsas do mundo mostrado os maiores patamares em muitos anos ou recordes históricos, como o caso do Japão, com uma alta no nível de 26 anos atrás e recordes nas bolsas de Hong Kong, de Mumbai, dos principais índices americanos, os 3 índices americanos e aqui também na nossa Bovespa. Não temos os mercados assumindo nesse ano de 2018 as melhores performances nesse comecinho de ano. Basta ver o volume de recursos dos investidores estrangeiros que até o último dia 17 de janeiro tinham ingressado com quase 5 bilhões, para ser preciso 4,9 bilhões de reais, e isso é praticamente 37% de tudo que ingressou no ano de 2017. Por trás desse desempenho dos mercados de risco, claro, está o cenário econômico de recuperação global. Isso está ocorrendo a despeito de termos ainda negociações complicadas com o Brexit, endurecimento da União Europeia com o Reino Unido, do fato de Angela Merkel não estar conseguindo formar a sua coalizão com o Partido Social Democrata e também dos efeitos separatistas na Catalunha. Além disso, toda a crise geopolítica com Irã, Arábia Saudita, Coreia do Norte e também os transtornos que ocorreram principalmente nessa semana com relação à elevação do teto da dívida americana pelo Congresso americano, a Câmara e também o Senado. Durante a semana não tivemos muitos indicadores sendo anunciados, exceção para a China. Na China foi divulgado o PIB do ano de 2017, mostrou uma expansão de 6,9%, sendo essa a primeira vez nos últimos 7 anos que cresce o PIB de um ano para o outro. A produção industrial referente ao mês de dezembro teve uma alta anualizada de 6,2%, maior do que o previsto, mas em compensação, vendas no varejo subiram 9,4%, menor do que os 10,1% previsto. Os investimentos na China em ativos fixos tiveram uma expansão no ano de 7,2%. Na Alemanha, tivemos indicadores de inflação, a inflação medida pelo CPI, preço ao consumidor para dezembro, ficou em 0,6%, taxa anualizada de 1,7%. Já o preço no atacado, o PPI, teve uma alta em 2017 de 2,6%. Falando também do índice preço ao consumidor, o CPI do Reino Unido registrou alta de 0,4% no mês de dezembro e taxa anualizada de 3 pontos percentuais. Na zona do euro, o mesmo CPI mostrou alta de 0,4% no mês e alta no ano de 1,4%, bem longe da meta do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, continuamos com a celeuma em relação ao redor da elevação do teto de gastos americanos, com o Trump acusando os democratas de quererem travar o governo e, com isso, mascarar um pouco o sucesso da reforma tributária por lá. Durante o período, vários dirigentes regionais de Fed falaram, todos eles no mesmo tom, falando em 3 altas de juros ao longo do ano de 2018, 3 ou 4, e em 2019 mais 3 altas da taxa de juros. O único que destoou um pouquinho foi Charles Evans, do Fed de Chicago, que chegou a falar na possibilidade de 2 altas ao longo do ano de 2018, mas Charles Evans de Chicago foi um dos que votou contra a elevação dos juros na última reunião do Comitê de Política Monetária. Lá, o índice de atividade de Nova York, índice de atividade industrial, um índice importante referente ao mês de janeiro,
teve contração para 17,7 pontos, a produção industrial subiu 0,9% e taxa anualizada de 3,6%, e dados do livro 10, uma síntese da economia americana, mostrando que os Estados Unidos estão se recuperando em praticamente todas as suas regiões, sem pressão de salário, apesar de estar muito próximo do pleno emprego. Tivemos por lá ainda um índice de atividade do Fed de Filadélfia, também em contração para 22,2 pontos, e índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan também em queda. No cenário local, começamos a semana com a pesquisa semanal Focus do Banco Central. Ela veio tranquila, com destaque para a elevação do PIB na margem de 2018, uma alta de 2,70%, essa é a previsão. E durante a semana, a Moody's, uma das três principais agências de classificação de risco, praticamente referendou o rebaixamento feito pela Standard & Poor's na semana anterior, dizendo que o adiamento da reforma da Previdência é um fator indicativo disso, e dizendo que há alta probabilidade de descumprimento da regra de ouro, e isso certamente acaba afetando o rating do país. Com isso, deixou mais ou menos em aberto também a possibilidade de a Moody's rebaixar. E isso certamente é complicado para o Brasil. O Banco Central, ao longo da semana, divulgou que o fluxo cambial até o dia 12 de janeiro ficou positivo em 1,8 bilhão de dólares, e fluxo financeiro positivo em 3,2 bilhões de dólares. Uma semana depois do rebaixamento pelo Standard & Poor's, o governo brasileiro reabriu o título global para 2047, captou 1,5 bilhão e com isso testou um pouco o mercado internacional depois do rebaixamento. No plano político, muito pouca coisa mudou ao longo da semana. O governo Temer ainda não conseguiu caçar a liminar que impede a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O presidente demorou em afastar 4 vice-presidentes da Caixa Econômica, só fazendo depois de muita pressão, inclusive do próprio Banco Central. Já Rodrigo Maia, presidente da Câmara, em visita aos Estados Unidos, deu declarações sobre a situação do país e crescimento econômico, falando que cresce fácil, mais de 3% em 2018, e também mostrou não acreditar muito na possibilidade de se conseguir o quórum para começar a votação da reforma da Previdência em 19 de fevereiro. O ministro Henrique Meirelles também voltou a falar sobre sua candidatura, só vai tomar essa decisão no final de março, início de abril, e falando também que a economia vem melhorando, repetindo discursos anteriores. O espanto fica só por conta dele ter levantado a sua proximidade com o ex-presidente Lula e, com isso, talvez tentando atrair alguns votos para a sua candidatura. Resumo da semana. O índice Bovespa, faltando poucos minutos para o encerramento, mostrava alta de 2,54% a 81.365 pontos. Uma hora antes do encerramento, o Dow Jones acumulava na semana alta de 0,86%, Nasdaq em alta de 0,95%. Dólar por aqui fechou a semana cotada a R$ 3,20, uma queda de 0,28%, no dia uma queda semelhante de 0,26%. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, a próxima semana certamente será de longo estresse e de resultados pouco prováveis para os mercados de risco. Temos o julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4 na próxima quarta-feira, uma das vertentes definidoras da tendência dos mercados, e um placar de 3-0 contra o ex-presidente pode levar os mercados de risco a alavancarem um pouco, descontado o que já subiu por conta das expectativas com esse placar. Placar diferente disso pode provocar algumas saídas precipitadas do mercado. Pior que isso,
vai acontecer na véspera do feriado na Bovespa, feriado na quinta-feira em São Paulo, não há mercado, e se atrasar um pouco o resultado do julgamento, pode não haver tempo para os mercados se refletirem o placar do julgamento. A outra vertente é representada, claro, pela reforma da Previdência. No nosso julgamento vai ficando cada vez mais distante e pouco provável. As últimas notícias referendam isso, mostram isso com grande tranquilidade, e ainda que não fosse fundamental para o ajuste na economia, seria uma sinalização bastante importante e a vontade do governo de seguir perseguindo reformas ao longo do restante do período de presidência de Temer. Podemos citar ainda o ambiente para as agências de risco. Se outras agências de risco derem um rebaixamento na nota de crédito do Brasil, isso pode comprometer um pouco, encarecer um pouco o fluxo de recursos e reduzir, claro, os investimentos aqui no país. Com isso, diríamos que a tendência é de escassear um pouco o fluxo de recursos, e os mercados de risco podem acabar sentindo tudo isso. A abertura de captação do Brasil, feita na semana, de 1,5 bilhão, como eu já me referi, pode ter sido um teste para ver como o Brasil se comporta depois do rebaixamento da Standard & Poor's, mas também pode ser uma antecipação ao rebaixamento de outras agências de classificação de risco. De qualquer forma, a curta semana se mostra com um comportamento bastante difícil de chegar a uma conclusão. Portanto, fazendo uso da análise técnica, diríamos que retornos até o patamar de 80 mil pontos não causariam danos à tendência do mercado, que continua sendo, eu repito, de alta, e do ponto de vista positivo, o mercado abriria um objetivo para 83 mil pontos, podendo ter algumas paradas intermediárias, mas certamente vamos ter uma semana de muita volatilidade e vai ser preciso muito sangue frio para atuar no dia a dia dos mercados. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Um bom final de semana para todos e vamos retomar isso na próxima segunda-feira. Até lá, então.